Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é estágios da maternidade, mas para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 48. Mateus capítulo 12, versículo 48. E aí, gente, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, Dia das Mães, não tinha como não preparar uma mensagem para você, mãe, mas aí você vai pensar assim, mas pastor, se é 4 estágios da maternidade, o que eu vim fazer na igreja? É só para as mães? Não, você vai entender que é para todos nós. Mas existem 4 estágios da maternidade, eu queria mostrar para você isso. Mas eu quero que você abra em Mateus capítulo 12, versículo 48. Você abriu aí, amém? Está no data show aí também? Tá? Então tá bom. E diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Amém? Vamos ler junto? Eu vou ler aqui na minha versão e você vai ler na sua agora aí, né? Você está no data show também, você pode ler. 1, 2, 3 e vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse-lhe ao que lhe falara: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Amém? Coloca a mão no seu coração e fala comigo: Senhor Jesus, que nessa noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Então você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus. Fale comigo: 4 estágios da maternidade. Primeiro estágio, fala comigo: o sonho de ser mãe. Amém? Segundo estágio, fala comigo: o desafio da espera. O terceiro estágio, fala comigo: vida pela vida. E o quarto estágio, fale comigo: o desligar dos laços. Pastor, tem tudo isso? Sim. Um estágio da maternidade tem essas etapas muito importantes. Vamos pensar aqui agora o sonho de ser mãe. Vamos pensar o sonho de ser mãe. Vamos pensar, com certeza, eu poderia afirmar assim: toda mulher tem o sonho de ser mãe. Bom, é possível que, pode ser que sim, mas com certeza não. Muitas mulheres não têm, ou por uma frustração, por uma situação. Mas vamos pensar que 99% das mulheres, quando pega uma certa formação intelectual, né, a cultura e tudo, ela tem o sonho de ser mãe, entendeu? Não tem jeito, né? Tem muitas vezes as situações que não dá para entender, mas toda mulher tem o sonho de ser mãe. Você quer ver a mulher ter sonho de ser mãe? Realmente é quando ela descobre que ela não pode ser mãe, aí que ela entra no desespero. Porque enquanto ela: não, eu não quero filho agora, não é tal, é por causa da estética, por causa da beleza, por causa do dinheiro, por causa não sei o quê. Aí quando ela descobre que ela não pode ser mãe, aí ela entra num desespero total. Você com certeza já conhece alguém assim. Você não quer gastar quando você quer ser mãe e não pode, você descobre, aí você quer ter 10, 15 filhos. Quando você pode ter filho, você não quer nenhum, né? Mas exatamente as mulheres têm um sonho de ser mãe. Vamos pensar nisso. Por quê? Porque o sonho é um propósito, são as etapas que a gente passa. E aí, por exemplo, muita gente sofre no mundo todo, apesar que tem muitas mulheres que geram filhos assim, né, que tem uma facilidade, né, e outras mulheres têm uma dificuldade. Mas em Gênesis 31, se você puder, abra a sua Bíblia, em Gênesis 31, nós temos uma experiência interessante, que foi a experiência de Raquel. Raquel, a mãe, a esposa de Jacó, que era a esposa da qual Jacó trabalhou 7 anos, mas ela era casada com Jacó, mas Jacó tinha a primeira mulher, que era Lia, que era a irmã mais velha dela. E o interessante é que simplesmente Lia não dava filhos. Lia, que não era amada pelo marido, dava filhos ao marido. E Raquel não dava, né? Não gerava filhos, né? Então a outra mais velha, sempre orgulhosa, porque principalmente naquela época a mulher era realmente valorizada, quanto mais filhos ela dava. Uma mulher estéril não tinha valor nenhum. Então era muito importante a mulher gerar filhos. Então Raquel, naquele momento, teve até, a Bíblia fala lá em Gênesis 31, dizendo o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, olha o que ela falou para o marido: dai-me filhos, senão eu morro.
dai-me filhos, senão eu vou morrer. O ponto de sofrimento que a mulher chegou, ao ponto de desejar a morte. Vocês lembram também de Eucana e Ana, né? Eucana, o esposo fazia de tudo pela esposa, né? Fazia de tudo, e ela lá sofrendo, chorando. Aí o marido olha para ela e fala assim: mas mulher, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E ela: não, eu quero ter um filho, eu quero passar por essa experiência da maternidade. Então, o primeiro estágio da maternidade é o sonho de ser mãe. Então fala comigo, o sonho de ser mãe. O segundo estágio da maternidade é o desafio da espera. Fala comigo, o desafio da espera. Sabe por quê? Porque o desafio da espera, a partir do momento que entra o processo da maternidade, entra um processo de espera. A mulher espera quantos meses, né, para gerar e a conceber, né, e o neném nascer, pessoal? 9 meses, né? 9 meses é tempo, gente, né? 9 meses. Você já imaginou se a mulher chegasse para o marido e falasse assim: amor, oi, estou grávida. Nossa, que benção, quando é que nasce? Depois da manhã. E aí? Você já imaginou como seria? Então todo esse processo, essa espera que tem é para quê? Para que há uma preparação, né? Começa os enjoos, depois vai até a concepção, né? Vem a concepção até o nascimento. Por quê? Porque a mulher se prepara, o marido se prepara financeiramente, prepara o médico, acompanha o pré-natal, faz tudo isso para quê? Para a hora que chega aquele momento do desafio, que tem que esperar, a gente tem que esperar. E muitas vezes quando a gente não espera, né, e por isso que eu vou trazer depois a história da igreja, quando a gente não espera, a gente passa por muitas decepções. Quantas situações já aconteceu porque não espera a hora certa, não espera a hora certa para tomar as decisões. Em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 6, você está anotando aí? Coloca aí, Gênesis 16, tem um relato mais interessante de Abraão e Sara. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, vai para outro lugar, você vai ser pai de multidões, de você e de Sara, sua esposa, vai gerar filhos, e esse filho vai gerar uma grande nação. O que acontece? Não vem o filho, 50 anos, 60 anos, 75 anos, uma mulher de 75 anos não aguenta mais esperar. Deus falou para ela: eu vou fazer com que você fique grávida, a sua madre vai nascer, do seu ventre vai nascer o filho. Mas ela esperou 75 anos, pastor, muita coisa. Ela falou que vou emprestar a minha escrava, a minha serva, para o meu marido engravidar ela, e aí ela tem um filho. Gente, por causa dessa situação, olha que está lá em Gênesis, do versículo 16 ao 6, né? Sara tinha 75 anos, ela falou assim: olha, por isso disse a Abraão: Jeová me impediu de dar à luz filhos, então por favor, né, use a minha escrava para gerar um filho sobre a minha, ele fala assim, sobre a minha vista, né, para que o filho seja meu. Mas não tinha jeito, ela não soube esperar. Você sabe por que tem essa guerra entre Israel e os árabes? Porque Sara não quis esperar. Sara não esperou. Sara simplesmente foi, e o marido convenceu o marido. Aí o pessoal fala: mas Abraão foi muito difícil. Irmãos, vamos falar a verdade aqui. As mulheres, elas sabem convencer o marido, né? Elas conseguem, né? Dalila conseguiu convencer o Sansão a contar o segredo, né? E as mulheres, em maioria das vezes, conseguem convencer os maridos, principalmente as mulheres inteligentes, né? A Bíblia fala que a tola, ela destrói o lar, mas a inteligente não. Ela vai devagarzinho ali e ela consegue convencer. Então, com certeza, como a Bíblia é muito rápida na narrativa, mas com certeza não foi assim. Ela chegou lá: Abraão, vou fornecer a minha escrava para você, tal, para a gente ter um filho. Não, com certeza ela foi, né? Com certeza, é assim que funciona. E por causa disso, essa guerra entre o mundo árabe, que quer destruir o povo judeu, que quer destruir Israel, é por causa disso, porque os filhos do filho bastardo, que é o Ismael, gerou-se uma grande nação, e Israel também, mas os dois requerem a paternidade de Abraão. Só que Deus falou: a promessa vai para o seu filho legítimo, gerado de você e de Sara. Agora é interessante, quando a escrava fugiu, irmã Maria, quando a escrava fugiu, que não queria ganhar, que Sara não queria mais que ela ganhasse a criança, Deus manda um anjo para Sara e volta, e fala assim para a escrava, falou assim: volta agora para a sua serva, né, para a sua dona, se submete a ela, se humilha,
que do seu ventre vai nascer um grande homem, que será uma grande nação. Mas se você olhar na Bíblia, eu não vou falar o texto agora, mas fala assim, ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e todos serão contra ele. Gente, você pode ver, esse povo árabe, eles são como jumentos selvagens, eles são uma raça difícil, uma raça forte sim, mas eles são brigões demais, você pode observar isso, ninguém consegue domar. Você pode observar, quando eles não conseguem matar os outros, eles começam a se matar entre eles mesmos, é um absurdo isso. Pega toda a história do mundo árabe para você ver, vocês não estão contra os Estados Unidos, vocês não estão contra a Europa, vocês não estão contra Israel, aí eles estão contra eles mesmos, começam a se matar entre eles, entra dentro de uma igreja com a bomba e mata todo mundo, como um jumento selvagem, que ninguém consegue domar. Então porque Sara não esperou, entendendo? Porque Sara não esperou, até hoje, 5.000 anos, ou muito mais de história, né? A nação de Israel e o mundo sofre por causa dessa escolha, porque o povo árabe é descendente de Ismael, e acabou recebendo essa promessa aí, e a gente sabe toda essa situação. Então, a gente tem que esperar muitas vezes, o desafio da espera, por isso que tem a maternidade, o desafio de você esperar, né? Então as mães têm que esperar. Você já imaginou se seu filho nascesse falando, por exemplo, né? O menino nascesse falando, no mesmo dia, né? Começa, estou com fome, né? Estou com fome. Chega um parente para visitar a criança começa a chorar, bicho, pai, né? A criança fala, eu sei as brigas que você teve com a minha mãe quando eu estava dentro da barriga dela, né? Não, você ia aguentar, gente? A mãe ia aguentar, o pai ia aguentar, a criança já nascer, fala, não, então tem um processo, com 9 meses, né, começa a falar, depois vem os dentinhos, depois começa a andar com 9 meses, já nascesse falando e andando, igual alguns seres vivos aí já nasce, né, já nasce andando ali, já está pronto, né? Se o seu filho já nascesse andando e falando, imagina. Então Deus é tão perfeito e Ele passa todas essas etapas. Então a importância, o desafio da espera, tem que esperar a hora certa para as coisas acontecerem, amém, gente? Então a mesma coisa funciona nós, quando o desafio da espera para as mães é importante, para preparar a mãe, para que a mãe venha cuidar do filho, venha ajudar o filho, e venha passar a identidade dela para o filho, amém? Tem outra importante, fala comigo, a vida pela vida, não, mais forte, gente, fala a vida pela vida. Essa é uma fase importante da mãe, porque ela realiza o sonho da maternidade, ela passa pelo processo da espera, mas vem agora o processo da vida pela vida. Como funciona? Funciona mais ou menos assim, eu tenho certeza que qualquer mãe, ela prefere perder a vida ao deixar o filho morrer. Então é o primeiro passo, é a vida pela vida. Você quer ver uma história importante? 1 Reis, capítulo 3, 16 e 28, você que está anotando, coloca aí. Tem aquela história muito importante do rei Salomão, onde tinham 2 mulheres, e essas mulheres, cada uma delas, estavam com filhos recém-nascidos, só que durante a noite elas estavam dormindo no mesmo lugar, e o filho de uma delas morreu. O que ela fez? Pegou e trocou o menino, colocou o menino vivo no colo dela, e colocou o morto na outra. Quando a outra levantou, que viu a criança morta, falou, não, isso aqui não é meu filho não, isso aqui não é meu filho. Aí a outra, não, é seu filho sim, não é meu filho, o meu filho está vivo aqui. Aí foram lá para o rei Salomão. O rei Salomão olha, pega, e uma falando assim, o filho é meu, o outro, não, o filho é meu. Aí Salomão falou, não, faz o seguinte, soldado, pega essa criança, pega uma espada, pendura a criança de cabeça para baixo, isso, agora parte a criança no meio, e dá metade para cada uma, já que elas estão brigando pelo filho vivo, então aí o que aconteceu? Aí uma mãe pegou e falou assim, não, pode partir mesmo, já que ela fica todo mundo, aí a outra, não faz isso não, pode deixar com ela. Aí o que o Salomão falou? Falou, olha, pode dar para essa mãe, ela é a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira, ela preferia que o filho fosse vivo com a outra, mas ela não deixava partir. É a vida pela vida. A mãe verdadeira, quando é a vida pela vida, não tem jeito. É igual o marido, né? Pastor, minha mulher agora ganhou neném, agora esqueceu de mim. Irmão, não tem jeito. E se você chegar perto e falar assim, você escolhe, ou eu ou a filha, aí ela vai falar o quê? A filha, ou eu ou meu filho.
é lógico que ela vai escolher o filho. Existem algumas mães loucas, né? Lembra, por causa de uma paixão lasciva, problema mental, um distúrbio, uma depressão pós-parto, já que joga a criança pela janela, que tenta matar, que mata, mas isso aí são doenças, isso não caracteriza uma mãe em sua saúde mental normal, na essência de mãe. A essência da mãe, ela protege, ela cuida daquela melhor e protege com a própria vida. Então, por isso estou falando, é a vida pela vida, gente, não tem jeito. Agora, a última etapa da maternidade, o estágio da maternidade, fala comigo, o desligar os laços. Gente, o que é desligar os laços? O que a Bíblia fala em Marcos 10, 7? Fala o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, será os dois uma só carne. Em Efésios 5,31, fala o mesmo texto: deixará o homem pai e mãe, né? Se unirá à sua mulher, transformará a sua carne. Só que em Gênesis 2,24 fala também. Então, se a gente for pegar a repartição, nos 3 cantos da Bíblia tem a mesma coisa. Em Gênesis, o próprio Deus fala. Em Gênesis, o próprio Deus fala: deixará o homem a sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Deus fala. Em Marcos, Jesus fala. É o próprio Jesus falando. Em Marcos 10, 7. E em Efésios 5,31, o apóstolo fala. Então, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na era cristã e no Novo Testamento pelos apóstolos, é firmado isso aí. Isso é uma lei natural. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. É o momento de desligar os laços. Tem gente, a maioria de filhos, infelizmente, você pode fazer uma pesquisa, filhos que não se desligam dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, não crescem. Já viu aquele tipo de coisa? Não, filho, casa aqui, mora aqui no quartinho, né? Aí o outro dá o quarto para o outro, dá o quarto para o outro. Quando você vê, seu filho está lá 20 anos dentro da sua casa e não comprou uma casa, não cresceu, aí veio os netos, veio os bisnetos. Isso acontece, algumas culturas têm isso aqui, mas as pessoas não crescem, não prosperam, não rompem. Tem que sair, gente, tem que sair, não tem jeito, né? O pai e a mãe, muitas vezes ele quer o filho junto, mas chega um momento que tem que desligar o laço. Agora, lembra que são etapas? Essas etapas têm que acontecer. E aí o que acontece muitas vezes? Tem 2 etapas dentro, tem 2 partes dentro dessa própria maneira de desligar os laços. A primeira é a rejeição e a desobediência. Como é que é, pastor? É quando o seu filho fica maior, mãe ou pai, e ele rejeita o seu conselho e não quer mais te obedecer. Então ele corta o laço com a rejeição e a desobediência. Ele não quer mais, tudo que você ensinou, tudo que você serviu a ele, tudo que você mostrou a ele, ele não quer obedecer. Ele corta o laço. Ele quer outra vida. Eu já vi vários filhos desgraçarem sua vida porque ele chega: não quero pai, não quero mãe, isso, né? São várias histórias. Então ele está pagando um preço, e muitas vezes vocês têm que tomar cuidado, porque seu filho faz um monte de coisa errada e você assume, né? E você assume. E enquanto você continuar assumindo os erros do seu filho, que já é de maior e que é responsável pelas coisas dele, ele vai continuar fazendo as coisas erradas e jamais vai te valorizar, e sempre vai te rejeitar, porque ele tem que cumprir o papel dele. Vários irmãos que trabalham no presídio já falaram: Josias, sabe o que mais estraga os presídios, os bandidos? As mães. É as mães. É a mãe que estraga o filho. Tão grande é o papel importante da mãe sobre isso. Então, tem que desligar os laços, mas tem os 2 lados, o lado da rejeição e a desobediência, tá? Quando o filho não quer, tá? Ele não quer obedecer, e ele vai para o caminho da droga, vai para o caminho da violência, vai viver a vida dele, depois só volta o caixão, muitas vezes. Mas a mãe ou o pai fez de tudo para caminhar, o negócio não foi. Esse é o primeiro desligar dos laços. Tem um outro desligar, que simboliza como cortando o cordão umbilical. Fala comigo: cortando o cordão umbilical. Por quê? Porque quando você corta o cordão umbilical da mãe e o filho ele tem uma vida de crescimento, mas ele não deixa de receber a bênção e o cuidado da mãe. Então funciona dessa mesma forma. É quando o filho chega e ele vai embora, ele parte, mas agora ele tem uma proteção, ele tem o quê? Uma bênção. E ele também vai resistir àquilo ali, que foi o que aconteceu. Olha lá, Mateus 12, 48. Vamos ler de novo lá em Mateus 12, 48? Quem falou isso que nós lemos agora? Foi o próprio Jesus.
Jesus estava cortando, olha que palavra tremenda, gente. Jesus estava cortando o cordão umbilical dele com a família, porque lá em Mateus 12:48, o pessoal chega para Cristo e fala assim, ele estava pregando, ele já estava evangelizando, curando, expulsando demônio, e já começou a fazer a obra ali. Aí os irmãos dele, a mãe dele, falou, meu Deus, meu filho surtou. E aí chegam para ele e falam assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão te esperando lá fora, e querem te levar embora para sua casa. Jesus olha e fala assim, olha, minha mãe, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele falou assim, não, minha mãe e meus irmãos é aqueles que me seguem e fazem a minha vontade. Jesus naquele momento, rompeu o cordão umbilical dele com a família, falou, agora é hora de eu andar sozinho. Tanto que depois ele continuou andando sozinho, mas com a bênção da família, porque na crucificação e na ressurreição, Maria estava, a mãe estava ali presente, e toda a família. E Tiago, um dos apóstolos, era irmão de Jesus. Então isso é muito importante. Um daqueles que estavam juntos era irmão do próprio Cristo. Então ele ganhou a família dele, mas ele rompeu esse cordão umbilical. Pastor, como é que a gente traz isso para a igreja? Eu quero simbolizar a igreja como essa noiva, como essa mulher e como essa mãe, porque querendo ou não, a igreja representa um papel, uma personagem, né? Um personagem feminina. Nós somos o que? A noiva de Cristo, nós somos a igreja, um povo abençoado, mas há uma aliança de nós com Deus por isso. Pastor, e como é que a gente faz? Olha, eu quero falar para você que a igreja funciona da mesma forma como uma mãe. Por quê? Porque ela também tem esses mesmos 4 estágios da maternidade. O que a igreja faz primeiro? Ela começa, quando começaram essa igreja foi pequenininha, começaram com um grupo razoável de pessoas, mas a maioria das grandes igrejas, irmãos, começa com 3, 4 pessoas, começa numa garagem, começa numa sala. Eu vejo lá a igreja lá do BNH mesmo, do pastor Sérgio Kondak, era um grupo de oração de 10 pessoas, e hoje são mais de 400 lá, uma igreja forte, abençoada. A igreja do pastor da Lagoinha, que é uma igreja que nós estamos fazendo uma aliança a cada dia, né? A igreja começou com poucos membros orando, hoje tem mais, só em Belo Horizonte, 80 e poucos mil membros, né? Já está em vários países, são mais de 120 igrejas, já tem nos estados abrindo, e começou devagar, tá? Então, a igreja começa devagarzinho, é o sonho da igreja de ser mãe, porque a igreja começa a sonhar, a crescer, a alcançar vidas chegando. Depois, vem o desafio da espera, lembra que eu falei para você? Que a igreja começa devagar. Eu me lembro quando começou essa igreja aqui, não tinha forro, né? Levantaram as paredes, mas não tinha sala, o pessoal fazia a escola bíblica lá no Bianco, né? Não tinha o negócio da bateria. Eu me lembro da luta que foi para pôr os ventiladores, e ligaram para o pastor para pedir, o pastor, pelo amor de Deus, não aguenta mais, não tinha mais dinheiro, irmão, era uma luta, e aí pediram, e falou, vamos pedir para a igreja o ventilador, né? Não, os irmãos não vão querer, vai todo mundo embora. Pediu 6 ventiladores, ganhamos 12 ventiladores, eu me lembro, entendeu? Depois ganhamos o forro, depois ganhamos o piso, e o negócio foi melhorando. Então começa devagar, o desafio da espera. Eu conheço uma igreja, uma história de uma igreja, que ela começou, em um ano ela tinha 5.000 membros, em 4 anos não tinha mais igreja nenhuma, 4 ou 3 anos, porque ela só inchou, veio um monte de gente, só o teto da igreja custou R$1 milhão, era beira-mar, em Fortaleza, e entrava, eles fizeram um teto, que o teto se movia, e o teto abria, para entrar a brisa do mar na hora do culto, entendeu? Começou de uma vez, não teve jeito, não aguentaram esperar, não quiseram esperar, não teve jeito. Então quando a gente não quer esperar, então o desafio da igreja é o desafio dessa espera, a gente vai esperando e vai crescendo, então não desanime, espere, isso é importante, para nós entendermos que é essa igreja, amém? Agora fala comigo, a vida pela vida, é também o papel da igreja. Gente, a vida pela vida se encaixa o seguinte, você está pensando que muito sangue não foi derramado aqui no Brasil e aqui em Rondônia, para que eu e você tenhamos essa liberdade que a gente tem hoje, de servir a Deus, de louvar a Deus? Irmãos, muitos inocentes morreram, por causa de mim, de você, e por causa dessas igrejas cristãs aqui, para a gente ter a liberdade que nós temos hoje. Pastor, mas aqui não tem mais, mas lá na África continua, na Síria continua, na Ásia continua, é uns processos, daqui a pouco pode voltar aqui de novo.
A vida pela vida, quando a igreja se entrega, né? Pastor, qual a igreja? A igreja somos nós. Quando eu entrego a minha vida pela vida do Eduardo, pela vida da Ianê, eu estou dando a minha vida pela vida, porque Jesus deu a vida dele por mim. Então a igreja acaba dando a vida pela vida. Os irmãos acabam, então, muitas vezes, cuidado quando alguém fica falando, rapaz, você fica só dentro de igreja, para com esse negócio, cuide da sua família, cuide de não sei o quê, cuide da sua diversão, tenha um momento de lazer, irmãos. Se a gente não está preparado para vir na igreja, regularmente, como é que nós vamos querer viver com Cristo eternamente? Se a gente não tem cabeça nem para vir na igreja regularmente, será que estamos preparados para viver eternamente com Cristo? Então esse é o papel da igreja, a vida pela vida. Vai chegar momentos que as nossas vidas vão ter que ser entregues por outras. Assim começa. Quer ver? Vamos pensar em geração aqui, né? O primeiro culto eu usei uma família como exemplo, né? Mas vamos pensar aqui, o Eduardo, né? Que já está com os 2 meninos, entendendo? E a Márcia, que já vem a Eduarda, né? Só que tem a Ianê, que é a mãe da Márcia, então já está aqui, ó, a Ianê, que gerou a Márcia, e a Márcia que já gerou os 3, né? Olha só, então começou, querendo ou não, com a Ianê. Quando eu acompanhava a Ianê lá na igreja do Migrantes, era só ela e os 3. Depois veio o Gabriel, né? Depois veio o Gabriel. O Gabriel eu peguei no colo para apresentar ele. Agora ele está maior que eu, né? Então, olha a sequência da igreja, a vida pela vida, são vidas que vão cuidando, que vão gerando vidas e assim vai, amém? Agora, gente, a última etapa, fala comigo, desligar dos laços. Na igreja também tem a mesma coisa, chega um momento que eles querem se desligar dos laços. Gente, vocês já perceberam que os nossos filhos adolescentes são assim? Quando eles pegam a adolescência, eles querem... Infelizmente, eu sempre falo, irmão, se você conseguir segurar seu filho até os 18 anos na igreja, principalmente os que nascem na igreja, é muito importante, ele vai conseguir superar depois. Se você não conseguir, por quê? Ele quer romper o laço. E existem 2 tipos, e na igreja também existe isso, romper o laço. Pessoas que vêm para a igreja, pessoas que nascem na igreja, pessoas que recebem a Deus, mas quando chega um tempo, ela começa a romper o laço, a desligar, e pode ser também nessas 2 etapas, tanto numa etapa de rejeição e desobediência, ou como também numa etapa de cortar o cordão umbilical. Como é que é a rejeição e a obediência? Quantas pessoas que eu ganhei para Jesus, que aceitaram Jesus nessa igreja, que eu batizei, que foram batizados no Espírito Santo neste lugar, e eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram a Cristo, e eles preferiram sair e voltar para o mundo, voltar para a desobediência. O tempo foi passando e eles não entenderam, ao invés de eles cortar o cordão umbilical, não, eles preferiram desligar os laços com rejeição e desobediência. Quando você é rejeitado, ele rejeita a igreja, ele não quer mais a mãe dele, que é a igreja que representa ali. Eu conversando com a mãe, quando eu estava indo agora para Vilhena, eu encontrei a mãe e falei com essa mãe, e era mãe de um amigo meu, tia de um amigo meu, que eu vi na rodoviária, começamos a conversar, ela é crente. Falei, irmã, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 3. O primeiro eu adotei, porque não tinha filhos, então eu achei que tinha que adotar. Mas 10 anos depois eu fui num culto, e um irmão falou, vem aqui minha irmã, Deus falou que o Ouvir Tua Oração vai te dar filhos. Ela, pastor, impossível, não tem condição. Ela ficou grávida e ganhou 2 filhos, um menino e uma menina. Aí eu peguei e falei para ela assim, irmã, qual foi a experiência com os 3 filhos, com o adotivo e com os que saiu do seu ventre? Ela falou assim, o adotivo eu dei tudo o que eu nunca dei para os outros. Tudo que eu nunca dei, eu dei para o adotivo. E para os meus 2 últimos filhos, eu já estava numa crise financeira, meu marido desempregado, eu não consegui dar nem a metade do que eu dei para os meus filhos. Falei, tá bom, e qual a experiência de tudo isso? Falou, olha, o adotado tentou matar a mim e os meus filhos. Virou uma desgraça na minha vida. Os meus filhos verdadeiros só me deu prazer. E esse adotado, que eu dei tudo por ele, me rejeitou ao ponto de querer a minha morte. E eu dei tudo por ele. Irmãos, muitas vezes, aí ela falou assim, eu bem que poderia ter esperado. Lembra que eu falei lá que Sara, o desafio da espera, né? Você vai esperar. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Tem muita gente que a igreja cuida. Eu sei da história de um pastor,
Hoje ele prega na Europa, prega em todo lugar. Mas ele chegou a igreja tem esse papel de mãe. Tem. O cara chegou na igreja com muito piolho, com 16 anos, morando na rua, viciado em drogas, um frio em São Paulo, e o pastor fez o apelo, falou, olha, se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Ele veio à frente. Ele disse que fedia tanto que ninguém teve coragem de abraçar ele. Quando acabou o culto, ele sentou lá fora, foi todo mundo embora, o pastor veio e fechou a igreja. Aí ele falou assim, o pastor chegou, falou, você não vai embora? Ele falou, não, vocês não falaram que ia resolver meu problema? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde dormir, eu não tenho nada. Eu aceitei Jesus, que o pastor falou que ia resolver meu problema. O pastor olhou e falou, espera um pouquinho, foi lá no fundo da igreja, armou um quartinho, colocou ele para dormir lá. Final da história, esse homem virou amigo do pastor, aceitou Jesus, virou mestre de obras, que o pastor era pedreiro e ensinou ele a trabalhar, casou com a filha do pastor, se transformou num pastor, num cantor, prega na Europa, Estados Unidos, tudo, e é uma benção. A igreja fez o papel de mãe naquele momento ali, cuidou. Mas tem muita gente, irmãos, que vem para a igreja, e a igreja faz tudo isso. Quantos que nós ajudamos aqui, que já demos cesta básica, que já compramos remédio, que já ajudamos nos momentos de luto, nos momentos de dificuldade, a igreja no geral, somou junto. E essas pessoas falam mal da igreja, rejeitam a igreja, e depois disso, nunca mais pisaram os pés na igreja. Cortaram o cordão umbilical com rejeição e desobediência, porque amaram mais o pecado, amaram mais as trevas, guardaram raiva, eu não gosto do fulano, eu não gosto não sei o quê, e deixou que Satanás plantasse a semente nela. Agora, desligar os laços também, lembra que eu falei, cortando o cordão umbilical é diferente. Quando corta o cordão umbilical foi o que Jesus fez. Vamos pensar aqui agora, lembra que eu falei aqui da Lagoinha, que ela começou com poucas pessoas, hoje são milhares de pessoas. Vamos pegar a nossa igreja, vai chegar um momento que os filhos dessa casa, pastor, eu vou embora, eu vou para tal lugar, meu irmão, que Deus te abençoe, eu vou abrir uma igreja, o cordão umbilical está sendo cortado. Já imaginou, os irmãos aqui da época, quando nós éramos do Migrantes ali, você já imaginou, se tivesse todos os pastores lá, no Migrantes, Ronaldo, já imaginou isso? Eu, pastor Antônio, aí vamos pôr todo mundo na lista, eu, pastor Antônio, pastor Augusto, pastor Arlindo, pastor Nauri, na época tinha mais de 15 pastores, pastor Zequinha, todo mundo lá, não, ninguém vai sair daqui. Irmão, como é que estava esse negócio lá? Não tem jeito, tem que cortar o cordão umbilical para crescer. Assim como o filho sai da casa da mãe e ele cria outra família, e ele cria casa, e ele compra carro, e ele conquista, assim também tem que ser a igreja. Vai chegar um momento que você vai cortar o seu cordão umbilical aqui com essa casa, mas você vai abrir uma igreja em outro lugar, você vai abrir outra casa, você vai conquistar, você vai romper. Esse é o propósito. É isso que faz o reino. E entendemos o que é o reino de Deus realmente, porque senão fica muito confortável, vai juntando tudo. Foi assim a perseguição da igreja, estamos esperando Jesus voltar, mas ninguém queria sair de lá, Jesus teve que permitir uma perseguição para que saísse. Então vai chegar um momento disso, que você precisa entender o que é o sonho de Deus, entender o que é o desafio de esperar, entender que a vida é pela vida, você tem que cuidar de vida, você tem que ganhar vida, você tem que gerar vida, entender que vai ter momentos que você vai ter que desligar os laços. Você quer ficar de pé agora, em nome de Jesus? Eu quero finalizar.